Amém. Quantos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? A palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, ela queima muito forte dentro do meu coração. E ela tenta responder algumas perguntas em que eu particularmente tenho. E acredito que você também tem. É bem verdade que no longo da nossa caminhada cristã, nós passamos por inúmeras etapas na nossa vida. E durante essas etapas nós perguntamos muitas coisas. E muitas vezes nós não obtemos as respostas que nós procuramos. E isso de uma certa maneira incomoda, pelo menos me incomoda um pouco. Porque nós temos a tendência de querermos saber de tudo. De entender o futuro, de entender o amanhã. Eu acho que é por isso que quando eu entro no avião que está lá no céu, que eu não tenho o controle, eu fico apavorado porque tirou das minhas mãos o saber, o controle daquilo. Nós, seres humanos, boa parte, e nós somos assim. Queremos saber, queremos perguntas, e quando não encontramos perguntas, nosso coração começa a ficar meio incomodado. E nessa manhã eu quero compartilhar uma mensagem com você, qual o tema da mensagem é o Deus dos bastidores. E eu quero que você comece a visualizar aí um grande teatro. Se você ainda não teve o privilégio de ir nesse teatro, em algum teatro, Nova York é bem famoso com os teatros da Broadway, mas existe um lugar muito bonito que eu recomendo a todos vocês irem um dia, se tiverem a oportunidade, que chama-se Lancaster. É um teatro cristão. Algo fantástico. Algo que você, até o mais durão, não consegue deixar de chorar quando assiste um espetáculo daquele à frente. Perfeito. Maravilhoso. Mas para que todo espetáculo aconteça, é preciso que haja o processo de bastidores. Nenhum espetáculo pode acontecer se não há a preparação dos bastidores. E é aí que está o grande segredo. Porque é nos bastidores, o lugar onde ninguém vê, que tudo acontece. Nós trabalhamos no musical da Páscoa e o pessoal que trabalhou nos bastidores, você não tem ideia do sacrifício que eles fizeram, das horas que foram investidas para que você pudesse contemplar alguns minutos. Mas foram semanas, foram meses a fio, foram feriados, investidos nos bastidores. A irmã Marilyn, coitada, sofreu para fabricar tanta roupa de personagem. Mas você viu o espetáculo pronto. Só que aquele espetáculo foi o resultado do trabalho das pessoas que se empenharam ali nos bastidores. Então bastidor é o lugar onde ninguém vê. É o lugar onde as horas mais árduas são investidas. É o lugar onde toda a estrutura começa a ser montada para o grande show. E tem um doutor que eu gosto muito dele, chama-se o doutor Augusto Cury, eu acho que vocês devem conhecer. Ele chama a vida de um espetáculo. O espetáculo da vida. Viver é um espetáculo. E ele diz que nós somos o autor principal, o protagonista da nossa história. E nós temos na mão a decisão de fazer a nossa história e refazer. Só que hoje eu quero convidar um personagem especial para este espetáculo. Eu quero convidar o diretor. Porque um espetáculo precisa de um diretor. Um espetáculo precisa de alguém que dirija os atores. E é no bastidor em que os atores vão começar a se preparar para a grande estreia. Então você é o protagonista da história, mas existe alguém que vai e pode e deve dirigir a sua vida. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. A cadeira do diretor precisa estar pronta para que quando ele chegue, o trabalho comece a acontecer. E olha, bastidor não é nada fácil. Bastidor é o lugar onde você aprende a se posicionar diante da luz. Bastidor é o lugar onde você chora,
Porque é frustrante às vezes que você tenta chegar num personagem e não consegue, e o diretor fala, volta, faz de novo. Não, volta, não tá bom assim, faz de novo. Não, agora você pode andar desse lado, melhor, volta, faz isso. E a gente às vezes chora porque a gente não está conseguindo atingir o nosso objetivo. Bastidor é o lugar onde a gente soa a camisa. Mas a gente precisa desse diretor. É fundamental. É essencial. Para que o nosso espetáculo chamado vida possa obter êxito e sucesso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 13 é de onde nós vamos ler. Segure aí. E eu quero que você pense comigo que os bastidores é o tempo de preparação da minha vida e da sua vida. Você sabe que o maior combustível para um artista é quando ele se apresenta e ele é aplaudido. Mas para nós cristãos, o nosso maior combustível é quando nós encontramos o lugar na qual nós fomos designados para ativar, atuar, a nossa chamada. Quando nós nos encontramos no reino, tudo começa a fazer mais sentido. Tudo fica mais leve. Tudo dá mais prazer, porque nós nos encontramos. Isso nos motiva a querer mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor, porque eu me achei. Eu quero, olha, vou te dizer uma coisa. Tem gente que passa a vida toda e não consegue se encontrar. Tem gente que passa a vida toda se procurando. Entra de bastidor para um bastidor, bastidor para outro bastidor, bastidor para outro bastidor. Mas esquece de trazer o personagem principal, que é o diretor da história. E nessa manhã eu quero refletir com você acerca de alguns personagens na Bíblia Sagrada que foram relevantes, muito relevantes, e que tiveram o seu período de bastidor, o seu lugar secreto, o seu lugar de preparação. Em 1 Samuel, você vai ler comigo a história do menino Davi. E no versículo 11 diz o seguinte: então perguntou a Jessé. O profeta pergunta a Jessé: olha, esses são todos os teus filhos? Todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos à mesa para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre de óleo com o óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Para você entender, e eu sei que você conhece muito bem essa história, Samuel parte em direção de buscar um novo rei para o seu povo. E ele chega na casa de Jessé. E Jessé tem mais de um filho. E a primeira coisa que Samuel nota é a postura de um dos filhos de Jessé. E ele olha e ele diz: olha, esse tem postura de rei. Esse tem porte. Porque Saul era bonito. Saul tinha uma postura. Saul era um homem alto. E ele olha e fala: olha, esse aqui dá para competir com Saul. Tem o mesmo padrão. E é interessante que ele vai quase ungir o rapaz, diz assim: peraí, rapaz, calma aí. Você está olhando o exterior, peraí. E a primeira coisa que eu aprendo com isso é que tem muita gente que aparenta ser aquilo que de fato não é. E eu louvo a Deus, porque o nosso Deus, Ele não olha para o nosso exterior, mas Ele olha para o que está dentro do nosso coração. Do lado de fora tem muita gente bonitinha, como os irmãos de Davi. Todos tinham porte físico,
padrão de rei, aparência do rei, mas todos não conseguiram passar no parâmetro de Deus, que era o coração. Nenhum deles. E eu penso que Samuel falou: e agora? Jesus me tirou, Deus me envia aqui para ungir o rei e acabou o filho. Não tem mais ninguém? Será que Deus está enganado? Ele pergunta para Jessé: olha, Jessé, acabou seus meninos? E alguém que não estava em cena agora começa a aparecer. Ele fala: olha, sim, tem um menino novo, um caçula, um menininho, está lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz: então vai lá, traz esse rapaz. Ninguém senta à mesa enquanto esse cara não chegar, enquanto essa pessoa não chegar. E o que eu aprendo com isso é que há sempre um lugar preparado para que você comece a exercer o seu chamado. Deus sempre prepara o ambiente, o lugar, a hora, o momento certo, para que você comece a atuar em cima da chamada que Ele te deu. Enquanto Davi não chegou naquela sala, ninguém podia comer, ninguém podia sentar à mesa para ter comunhão. Foi preciso que Davi chegasse. Quando Davi chega, o profeta o unge rei. Mas você e eu sabemos que as coisas não aconteceram do dia para a noite. Você e eu sabemos que levou um tempo para que Davi fosse reconhecido diante do povo como rei. E aí é onde começa o processo dos bastidores na vida de Davi. Quando ninguém via o que estava acontecendo lá, quando ninguém dava importância para o que aquele jovem estava fazendo, quando o seu trabalho parecia ser insignificante, existia um diretor que estava começando a conduzir Davi ao caminho de alcançar o seu chamado, encontrar o seu propósito. Quando Davi chegou diante de Golias, sabe por que ele não tremeu? Porque Deus já havia experimentado Davi antes. Ele já tinha lidado com leões, ele já tinha lidado com o urso. E quando o urso se coloca de pé, você sabe que aquele animal é muito alto, né? Deus não te coloca à prova sem antes te experimentar. Deus nunca fará isso. Aquele processo de Davi foi os bastidores, foi a construção do rei de Israel. Mas até chegar lá levou um processo. E uma coisa que eu aprendo olhando para a história de Davi é que Deus muitas vezes nos proporciona experimentar pequenas porções daquilo onde Ele quer nos levar. Porque Davi, volta e meia, saía e ia ter nos palácios, ia ter com o rei, ia tocar para expulsar os espíritos que incomodavam o rei. Davi foi ter com Golias, mas até então Davi não assumiu a posição de seu rei. Mas ele teve o privilégio de desfrutar o ambiente da onde, logo ali à frente, ele exerceria a sua função. Eu olho também para o povo de Israel, quando Deus dá a oportunidade deles espiarem a terra prometida. Naquele momento eles não assumiram o lugar onde Deus havia destinado para que eles chegassem, mas permitiu que as cortinas fossem abertas para que eles pudessem contemplar a terra na qual Deus estava preparando para aquele povo. Deus é a terra que manda leite e mel. Que terra gloriosa! E ainda assim, muitos daqueles espias voltaram trazendo um bad report. A terra é boa, muito boa, mas nós não damos conta daquele gigante. Aí está parecendo uma formiguinha ali diante daquele negócio. Gigantes e gigantes existem para serem aniquilados quando estamos seguindo o nosso propósito debaixo da vontade de Deus. Davi precisou enfrentar um gigante. Eles viram um gigante e se acovardaram. Só por isso, aqueles dois, você conhece, Josué e Caleb, puderam experimentar o que as cortinas descortinaram para ele. A nossa vida, nós enfrentamos muitas vezes o gigante do desânimo, o gigante das frustrações, o gigante dos problemas. Quantos de nós muitas vezes paramos diante dos gigantes da vida e esquecemos de que um dia o Senhor nos tirou do lugar onde nós estávamos
para nos levar a cumprir o propósito na qual Ele entregou nas nossas mãos. E nós simplesmente contemplamos essa figura enorme na nossa frente e esquecemos que atrás dessa figura existe um lugar para onde Deus está nos conduzindo. E se Ele nos tirou do lugar onde nós estamos, é porque Ele nos levará aonde nós devemos chegar. Só que também tem uma situação diferente na história. Tem um momento em que o espetáculo acontece e que é preciso parar as cenas, porque a coisa não está andando do jeito que era suposto andar. E aí o Senhor precisa dizer o seguinte: olha, a gente precisa parar esse espetáculo porque a gente precisa redigir essa história, repaginar. Vamos dar uma repaginada. E eu quero que você abra comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 até o 11. É quando o espetáculo começa e precisa parar para que haja uma releitura desse espetáculo. Juízes capítulo 6 conta a história de Gideão. Você e eu conhecemos também essa história. Juízes capítulo 6, versículo do 1 ao 4 diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumento. O próprio versículo que você acaba de ler comigo, ele diz que por conta da desobediência de Israel, Deus o entrega nas mãos dos midianitas. Foram 7 anos. Imagine você 7 anos plantando, esperando o momento da colheita, e quando chegou a hora de colher, os inimigos chegam, leva tudo, acaba com tudo, passa o rodo geral, vai embora tudo. No ano seguinte você faz a mesma coisa, espera todo um ano, planta novamente, e acontece as mesmas coisas. Imagina a situação de frustração desse povo. Mas o mais interessante é que esse povo demorou 7 anos para perceber que eles precisavam, aliás, que eles tiraram da cadeira do diretor a figura principal. Quiseram entrar em cena por si só, fazer a sua vontade. Vamos fazer do nosso jeito. 7 anos eles demoraram para perceber que eles precisavam trazer de volta a figura do diretor da vida daquele povo. Até que eles se lamentam e oram e pedem a Deus por misericórdia. E nosso Deus, Ele é um Deus que sempre nos dá uma nova chance e uma nova oportunidade. Se existia um povo ruim, gente, era o povo de Israel. O povo que temava, Deus forochava a corda, o povo ia lá e... aí Deus apertava de novo, permitia que apertasse. Aí eles voltavam: Senhor, tem misericórdia. E Deus: ok, vamos dar mais uma chance. Aqui também está da mesma forma. E aí Deus envia um anjo para encontrar um jovem chamado Gideão. Eu achei interessante o significado do nome Gideão. Um dos significados quer dizer poderoso guerreiro. Gideão era um dos juízes de Israel, o 5º juiz de Israel. Era o líder, já estava em cena. Mas precisou interromper aquele espetáculo porque as coisas não estavam andando como eles planejavam. E o anjo aparece em Gideão e fala: olha, jovem guerreiro, vai nessa tua força e livra o teu povo. E aí Gideão começa a lamentar: ah, Senhor, em outras palavras, eu estou cansado. Se o Senhor estivesse com a gente mesmo, por que isso aconteceu? A gente planta, esse povo vem e leva tudo. E o interessante é que eu acho que Deus não dá muita mínima para aquilo que Gideão está falando, porque Gideão está lamentando e fala: rapaz, vamos embora, chegou a hora de você assumir o papel de onde você nunca deveria ter saído. Levanta e vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Tem hora que a gente fica tão frustrado
cansado, que Deus está ali nos chamando para voltar para a corrida, para funcionar novamente no lugar onde Ele nos chamou para funcionar, que a gente fica dando desculpa, a gente fica inventando historinha, a gente fica se lamentando e não percebe que chegou uma nova oportunidade diante da minha vida, da sua vida, para nós recomeçarmos e reescrevermos uma história na qual nunca deveria ter sido escrita de forma diferente. Levanta, Gideão. E Gideão ainda naquela meio mineiro, eu preciso fazer um teste. Vou colocar uma lã aqui, e você sabe que ele fez diversos testes. E aquele povo, o povo inimigo, a Bíblia diz que eles eram muitos como gafanhotos, milhares. E aí Gideão reúne aquele povo. E aí você conhece a história também do que acontece, mas tem um detalhe que saltou aos meus olhos, sabe? A primeira coisa que Deus ordena para que Gideão faça, antes mesmo de qualquer coisa: número 1, sacrifício. Número 2, destruir o altar de Baal, que estava dentro do arraial de Israel. E a minha tradução chama-se um outro Deus de postes ou madeira, tronco santo, que era uma alusão a uma outra deusa. A fragilidade, a situação, o desespero trouxe a vulnerabilidade ao povo de Israel, que fez com que ele negociasse os princípios irrevogáveis do Senhor. Os deuses já não estavam lá fora, mas estavam dentro do arraial. Trouxeram outro diretor para conduzir a peça. Tentaram redigir a história. E Deus volta, mas Ele diz: olha, tem alguém sentado na minha cadeira. É preciso que vocês destruam esses altares, para que vocês construam um altar no lugar mais alto e ofereçam um sacrifício. Querem vencer? Eu volto a reescrever a sua história, mas eu preciso estar no lugar aonde eu deva estar, dirigindo a história do meu povo. E aí ele chama aqueles soldados, aquela multidão de soldados, né? E aí vamos fazer um teste. Gideão, nós precisamos voltar ao espetáculo, mas a gente precisa trazer esses atores. Vamos fazer um teste para ver se eles passam no papel que a gente quer. Tudo bem, a gente reúne. E aí você sabe que começou a acontecer os testes. E daqueles soldados ficaram 300 para uma multidão. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não precisa de números para fazer acontecer o propósito dele. O que ele precisa é de integridade de coração. Deus estava usando Gideão para restaurar e resgatar as referências, até mesmo dele. Porque esse altar, se você for ler a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que era do pai de Gideão. Destrói o altar do seu pai. E muitas vezes na nossa caminhada, pastor, as nossas referências elas se perdem. As pessoas na qual nós nos admiramos, na qual nós nos espelhamos, eles se perdem. Mas quem sabe Deus usará a sua vida para resgatar essas referências que um dia você teve e trazê-las de volta para o reino do Pai, da onde elas nunca deveriam ter saído. Gideão teve essa oportunidade e ele vai. E o que eu vejo é que Deus, Ele não precisa e não depende do lugar para poder trabalhar na nossa vida. Ele trabalhou com Davi ali nas malhadas. Ele trabalha com Gideão no momento de fragilidade e de desespero. Mas tem um cara que me encheu o coração. Esse cara é cabra macho. Noé. 120 anos. 120 anos para construir aquela arca. E Deus simplesmente disse para ele: Noé, vai e faz. Imagina todo esse processo. Imagina a zombaria que aquele povo poderia ter trago a Noé. Quanto tempo investido sem ver. Será que Deus vai fazer chover realmente? E ele investe anos a fio da sua vida. Até que depois a arca pronta
Passam-se alguns dias ainda para que o dilúvio pudesse chegar. O que eu aprendo com isso é que muitas vezes nós desistimos da nossa chamada porque não conseguimos entender o tempo na qual Deus trabalha. Sabe, esses dias eu tenho me perguntado, e alguns dias atrás eu me perguntei no Congresso das Mulheres. Estava dirigindo meu carro a trabalho e eu comecei a falar com Deus. E eu sou muito sincero para Deus, porque não adianta a gente querer esconder. Não adianta a gente querer fazer ceninha para Deus, porque Ele conhece. A gente muitas vezes quer impressionar aqui em cima da plataforma, mas lá no teu cantinho a gente tem que rasgar o coração. Eu falei: Deus, quantas promessas eu já escutei, quantas profecias, mas eu já tenho 33 anos. Pai, eu confesso que eu acho que eu não acredito que vai acontecer. Mas, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala comigo. Isso no meu carro ali. No sábado, a gente estava aqui no culto ministrando. No final do culto teve aquele altar call. E de repente, não sei se você percebe, a Adriana Miller, ela vem e senta aqui do meu lado e começa a orar pro meu pé. Eu olhei para aquela mulher e falei: essa mulher tá doida, eu colocando um negócio no meu pé, me orando pelo meu pé. E começou a orar, e começou a orar, e começou a orar, e começou a orar. De repente o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Sabe como? A gente estava conversando sobre isso ontem. Como é tão gostoso ouvir a voz de Deus. Não existe nada que pague o preço. Olha, quando Deus vem no meio do louvor e se manifesta, a minha intenção é deixar o que eu estou fazendo e simplesmente fluir na onda. E ela começou a orar, e depois que ela acabou, ela virou para mim e entregou uma palavra. E aquilo encheu novamente o meu coração. Por isso, querido, eu quero te dizer, do fundo do meu coração, talvez você que está aqui nessa manhã sonhou um dia e recebeu uma palavra do Senhor, mas os anos foram muito duros e cruéis com você, e que você deixou ou enterrou o sonho que Deus plantou no seu coração. Mas nessa manhã eu quero te dizer que o Deus que trabalha nos bastidores, Ele não cessa de trabalhar. E entenda que exista um processo, porque Deus jamais vai te colocar no espetáculo sem que você esteja preparado para assumir o lugar na qual Ele te chamou. Entenda que esse tempo é um tempo em que Ele está preparando você, levando você a atingir uma maturidade, levando você a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Deus trata com o povo ali, para com aquele sofrimento, mas Ele não coloca ninguém no lugar de Gideão para assumir o papel que era dele. Ele parou para começar a moldar e levá-lo de volta ao seu lugar. Todos nós temos um papel fundamental no reino de Deus. Todos nós. Existem aqueles atores que estão ali no palco, mas a grande estrutura está lá atrás. Não existe espetáculo se não tem luzes no lugar certo. Não existe um espetáculo bacana se o som não está funcionando legal. Todo um conjunto leva a estrutura a funcionar de forma excelente. Não olhe apenas para os atores que estão em cima do palco. Quem sabe Deus te chamou para estar no backstage, sendo peça fundamental, e você se esqueceu disso. Os dons que Deus te deu, eles precisam estar ativos no seu coração, queimando no seu coração, porque existe alguém precisando e esperando por aquilo que Deus colocou no seu coração. Não se acomode, querido. Não se acomode. Que nessa manhã o seu coração possa voltar a queimar, voltar a ferver de paixão diante daquilo que um dia o Senhor entregou nas suas mãos para cumprir.
E se o seu coração queima nessa manhã, é porque Ele está te chamando para voltar à corrida, voltar ao projeto, voltar a funcionar no reino dEle. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero orar com você nessa manhã. Feche os teus olhos. Se existe alguém aqui nessa manhã que se cansou no meio da jornada, que perdeu a esperança no meio da jornada, se existe alguém que estava atuando, mas que alguma coisa aconteceu e precisou que você saísse de cena, e você pensou que Deus havia substituído você por outra pessoa, eu quero te dizer que Ele está esperando por você. Ele está esperando por uma atitude sua. Eu sei que existem pessoas aqui que têm chamadas específicas e que têm um desejo no coração enorme de exercê-las, mas que por alguma razão ficaram paralisadas. Eu quero te dizer que nessa manhã o Deus que trabalha nos bastidores, Ele quer restaurar isso em você. E se você entende que isso é para você, eu queria te convidar a vir aqui na frente para orarmos juntos, juntamente com os pastores.